pessoal, tudo bem? Depois de fazer um vídeo aí no fim de semana sobre basquete ou a origem dos nomes dos times da NBA, vamos voltar um pouco aqui a falar de esportes americanos, falando um pouco aqui de NBA. Mas, na verdade, NBA é só metade do assunto, é só uma parte do assunto, não é toda ela. Nesta segunda-feira completou-se 25 anos da primeira partida de Michael Jordan como um jogador profissional de beisebol. Essa história que foi muito falada na época, mas hoje acabou sendo esquecida. Muita gente ainda trata como curiosidade, não sabe direito o que aconteceu, ainda confunde alguns fatos, tudo, mas foi isso, né? Em 1994, o Michael Jordan jogou no Birmingham Barons, um time de ligas menores, que é uma espécie de time C do Chicago White Sox. Ele fez uma temporada completa lá e depois ele voltou ao basquete. Vou explicar um pouco essa história, né? Em 93, o Chicago Bulls conquistou, na temporada 92-93, o Chicago Bulls completou o seu primeiro tricampeonato, né? Conquistou 3 títulos seguidos, os 3 primeiros da história da franquia. Pouco depois do terceiro título, o pai do Michael Jordan foi assassinado num assalto, né, que ele sofreu. O corpo dele, inclusive, foi largado num riacho, demorou vários dias para até ser encontrado, tudo, prender os responsáveis. Mas o sonho do pai do Michael Jordan não era que o Michael se tornasse jogador de basquete, era que o Michael se tornasse um jogador de beisebol. E o Michael gostava de beisebol também. E claro, o talento dele estava no basquete, e até a questão física, né, a altura dele era bem mais adequada para um jogador de basquete. Mas ele resolveu tentar ir atrás do sonho do pai e se tornar um jogador profissional de beisebol. Até porque ele já estava no momento da vida que já tinha conquistado o tricampeonato, daí ficou a cabeça aí meio mexida, então ele foi atrás do beisebol. Ele anunciou em outubro de 93, pouquinho antes do início da temporada da NBA, que não faria aquela temporada pelo Chicago Bulls, uma coisa que até pegou muita gente de surpresa, porque foi em cima da hora, ou até para a montagem do time do Chicago Bulls para aquela temporada que seria a tentativa do tetracampeonato. E o Jordan anunciou que ia fazer a temporada seguinte pelo Chicago White Sox. Aí foi também uma conveniência que o Jerry Reinsdorf, o dono do Chicago Bulls, também é dono do Chicago White Sox, né? Então ele devia ter favores ao Jordan por tudo que o Jordan tinha feito por ele como dono de time de basquete, e se deu aí essa chance para ele se tornar um jogador de beisebol, coisa que numa situação normal talvez ele não receberia essa oportunidade, né? Mas talvez por marketing, assim, mas tecnicamente não seria mais difícil ele conseguir esse espaço todo. Ele conseguiu, foi lá e se apresentou para disputar as ligas menores, né? As ligas menores são uma espécie de categoria de base do beisebol. Tem um vídeo aqui na playlist de Para Entender o Beisebol explicando o que são as ligas menores, mas vou deixar também no final do vídeo indexado esse vídeo ali para vocês que quiserem entender melhor o que aconteceu. Ele foi jogar nas ligas menores do Chicago White Sox, no caso no Birmingham Barons, que é um time do Alabama, da cidade de Birmingham, que é ainda, o time existe até hoje, da categoria Double A, que seria equivalente ao time C, né? Então é o terceiro nível de cima para baixo, né? Então o primeiro é a Major League, o segundo é o Triple A, AAA, e o terceiro é o Double A, AA, que igualzinho a pilha. Então o Michael Jordan jogou naquele nível, que era um nível muito acima do que seria o normal para ele. Um jogador de 31 anos, que não jogava beisebol desde o ensino médio, e que jogava como arremessador no ensino médio, foi tentar a vida como rebatedor. Então o normal seria deixar ele numa categoria mais embaixo, para ele ir evoluindo aos poucos junto com jogadores ali, jogadores de menor nível, e subindo eventualmente. Mas ele já tinha 31 anos, era uma estrela, faria mais sentido também tentar acelerar um pouco o processo dele, botar numa categoria um pouco maior. Aí no Double A já tem jogadores ali com um pouquinho mais de experiência, um pouco mais de qualidade. E o Jordan foi nessa.
chamou muita atenção. O Birmingham Barons lotou todos os jogos que fez. Eram 11 mil lugares no seu estádio. Teve lotação máxima em todos os seus jogos. E os jogos como visitante também lotavam, porque todo mundo queria ver o maior jogador da história do basquete jogando beisebol profissional. E muita gente também criticava, achando que o Michael Jordan estava de palhaçadinha, não estava respeitando o beisebol, não estava levando a coisa a sério, achava que era só ir lá e jogar. Beisebol é difícil pra caramba, e é mesmo, né? Rebater uma bolinha é muito difícil, requer muita experiência, requer um olho muito treinado aí pra conseguir identificar arremessos, é muito difícil, e todo mundo achou que o Michael Jordan... muita gente, não, todo mundo não, mas muita gente achou que ele estava desrespeitando o beisebol, achando que era um hobbyzinho, vai lá e joga. No final das contas, quem esteve com ele junto nessa empreitada toda, quem acompanhava de perto falou que ele levou muito a sério a coisa, que ele acordava mais cedo para treinar de manhã, daí tinha o treino normal à tarde e depois jogava à noite. O técnico dele no Birmingham Barons era o Terry Francona, que acabou subindo, acabou evoluindo, foi campeão pelo Boston Red Sox e hoje é o técnico do Cleveland Indians. Ele foi técnico do Michael Jordan lá e ele fala ótimas coisas sobre o Michael Jordan trabalhando lá, como ele realmente queria muito aquilo. Muita gente às vezes ria da cara dele, do insucesso dele. E ele se determinava ainda mais pra continuar, não queria desistir, não falava, não, pra que eu vou passar por isso, eu já ganhei tudo no basquete, sei lá o que, eu sou milionário, né? Ele ia pras viagens de ônibus com o time, porque né, nas ligas menores os times viajam muito de ônibus. Ele comprou um ônibus pro time, né? Ele comprou um ônibus novinho, moderno, pro time viajar, mas viajava de ônibus. Ele comprou uma casa na cidade de Birmingham, uma casa grande, bem confortável, que tinha uma cesta de basquete para ele bater uma bola. Ao contrário de muitos jogadores nessa categoria que às vezes vivem, alugam um quarto numa casa de família, ou então montam uma república com outros jogadores, né? Ele comprou uma casa mesmo. E no final das contas ele teve um desempenho fraco em estatísticas, né? Ele teve 20% de aproveitamento, ele jogava no campo externo, ele teve 20% de aproveitamento, um aproveitamento aceitável, ainda mais para um nível Double A, seria acima de 28, 27, 28. Para um jogador promissor que vai continuar evoluindo aí, até chegar à Major League, tinha que ser acima de 28, com muitos home runs, ou acima de 31, 32%. Ele teve só 20% com 3 home runs, são números baixos. Mas ele evoluiu, na verdade, assim, esse número é o número final dele. Ele teve uma evolução à medida que ele foi aprendendo e pegando o ritmo de jogo. Ele foi evoluindo ao longo da temporada. Ao final daquela temporada de 94, teve a Arizona Fall League, a liga de outono do Arizona, que é uma liga rapidinha lá de 2, 3 semanas, que joga as principais promessas de cada uma das franquias, né? Os jogadores mais promissores da base de cada time. O Jordan normalmente não faria parte disso, né, do ponto de vista apenas técnico, mas aí ele acabou tendo essa chance, e lá ele jogou até bem. Ele teve 25,2% de aproveitamento, quer dizer, de cada 4 vezes que ele tinha a oportunidade de rebater, ele conseguia rebater em uma. Considerando o nível técnico mais alto da Liga do Arizona, até que é um desempenho interessante, aí pensando numa curva de evolução, aí pensando se ele continuasse para a temporada 95, talvez ele tivesse uma curva de crescimento. Muita gente diz que ele até teria a chance de jogar na Major League Baseball. Eu tenho uma certa dúvida disso, se ele teria nível para isso. Talvez jogando mais ali no fim do ano, ali quando o time já desencanou do campeonato, talvez ele conseguisse alguma chance para uma coisa até de marketing, assim. Não sei se ele teria tempo até, porque ele já tinha 31 anos, né? Se ele ficasse mais 2 anos, já teria 33. O jogador de ligas menores joga até 27, 28, 29, vai estourando. Mais velhos que isso, só jogadores que já chegaram na Major League estão tentando recuperar seu espaço, né? Mas não jogadores que ainda estão tentando ganhar espaço já acima de 30 anos. De qualquer forma, a temporada 94 da Major League Baseball não terminou, né? Teve uma greve dos jogadores, a temporada não terminou, não teve campeão. E a temporada 95 estava ameaçada de começar atrasada também, porque a greve não tinha se resolvido. Ou começar atrasada,
ou os times começariam jogando com jogadores das ligas menores, né, jogadores da base, porque os jogadores do time principal não teriam entrado em acordo. E daí o Michael Jordan ele poderia ser chamado para jogar no time principal do Chicago White Sox, porque ele era um jogador do nível Double-A, que é o segundo nível mais alto, e haveria uma chance razoável de ele ser chamado para jogar no time principal, tapando o buraco dos jogadores que estavam em greve. O que ele não queria fazer, porque pegaria muito mal para ele, já que como atleta profissional da NBA, ele sabe o que é estar numa negociação trabalhista ali com a liga e como a possibilidade de repente entrar em greve ou forçar os donos a decretarem um lockout, né, que é uma greve dos patrões, é uma ferramenta de negociação ali. E se ele ajudasse a furar a greve no beisebol, ele poderia ficar mal com amigos dele no basquete. Então ele não voltou para a temporada 95 do beisebol, parou um tempo e em março ele decidiu voltar ao basquete. O Chicago Bulls não fazia uma boa temporada na NBA, mas já estava tentando se recuperar. Era a segunda temporada dos Bulls sem o Michael Jordan, né? E o Jordan voltou em março, fez o finalzinho da temporada regular, ajudou a classificar o Chicago Bulls para os playoffs, mas o Chicago Bulls perdeu para o Orlando Magic, que tinha o Shaquille O'Neal. Na temporada seguinte já a coisa andou, o Michael Jordan fez a sua pré-temporada direitinho, aí entrou no time do Chicago Bulls desde o início da temporada, daí o time voou e conquistou o seu segundo tricampeonato. Mas então, essa foi a história aí do Michael Jordan no beisebol, porque ele abandonou o basquete, porque ele foi pro beisebol. Muita gente acha que ele chegou a jogar na liga principal de beisebol, ele não chegou a jogar, ele não jogou no Chicago White Sox, ele jogou nas ligas menores do Chicago White Sox, como se fosse na categoria de base do Chicago White Sox, tá? Ele não jogou no time principal, e ele teve um desempenho de mediano para fraco, mas havia uma perspectiva de evolução ali, que se via já como ele vinha melhorando já na reta final da temporada. Então nisso ele poderia até crescer, assim, mas de qualquer forma seria um milagre aí. O Tim Tebow, jogador de futebol americano, tá fazendo esse trajeto também, né? Ele não teve mais espaço no futebol americano, tá tentando no beisebol. O Tim Tebow tá tendo até resultados surpreendentes. Escrevi um post no blog do ESPN League e no meu blog, é o mesmo post que vai pros dois, tá? O blog da ESPN League e no meu blog no site da ESPN. Vou deixar o link aqui na descrição aqui do texto. Nesse texto eu falo sobre Tim Tebow e Michael Jordan, comparação deles como jogador de beisebol, tá? Mas é isso, então, espero que tenham gostado dessa historinha aí do Michael Jordan jogando basquete. Uma pergunta muito comum aí que eu recebo quando alguém fica sabendo dessa história. Eu não sabia que história é essa, eu nunca ouvi falar, tudo. Na época foi bastante falado, né? Mas já é uma história que já faz 25 anos, tá? Então é isso, então, um abraço e até mais.